Em sessão plenária realizada na terça-feira, foi aprovado o substitutivo do governo ao projeto que prevê o perdão de dívidas de IPTU, que ficou pendente na última votação. O projeto de lei de autoria do Executivo recebeu 30 votos favoráveis, 5 contrários e 8 abstenções. O projeto original, além de atualizar o valor unitário do metro quadrado em construção, autoriza a compensação de créditos tributários e inclui a remissão dos tributos sobre imóveis referentes aos anos de 2015 a 2018. O substitutivo aprovado incluiu a isenção de IPTU para as áreas anexas dos templos religiosos. Além dele, foram propostas 15 emendas, mas na votação em bloco, todas foram rejeitadas. A vereadora Janaína Lima, que apresentou emendas, ficou insatisfeita com as propostas do projeto de lei e votou contra. A votação em bloco de emendas, ela compromete muitas vezes quando tem alguma emenda que necessita de um debate mais amplo, como era o caso das minhas emendas, em que a gente buscava discutir as travas dos reajustes e que vem alcançando esses reajustes um caráter confiscatório. Embora seja nobre a ideia de remir uma dívida, a gente só pode remir uma dívida de um devedor. E se essa dívida foi amplamente aqui falada, que foi um erro, foi por uma irregularidade, por que eu então, ao invés de apresentar um projeto de remissão, a gente não propõe aqui essa casa e o Executivo, a gente não faz o cancelamento dessas dívidas que foram emitidas irregulares? A vereadora Soninha Francini optou por se abster durante a votação. No caso desse PL, eu entendo que ele não resolve muito bem algumas situações futuras, resolveu algumas questões que foram muito prejudiciais para um número muito grande de contribuintes, mas não resolveu todas elas para o futuro. Uma perda que já ocorreu em função dessa mudança na interpretação. Aí também foi incluído um artigo ampliando a isenção de IPTU para igrejas, para uma área maior do que a área prevista hoje. Então, eu escolhi me abster como a única forma possível de registrar que eu não concordo com o texto completo, mas concordo com a parte dele. Para o vereador Gilberto Nascimento, que votou a favor, foi uma vitória importante. Estou muito feliz porque, na verdade, o que nós fizemos aqui foi uma correção, né? O próprio governo entendendo que ocorreram erros quando se fala da questão do IPTU e a gente precisava consertar isso. A votação apertada, sim, tivemos a dificuldade na semana passada, mas agora, graças a Deus, conseguimos corrigir algumas situações. E aí uma delas que eu citei foi especificamente quando a gente fala sobre a isenção dos templos religiosos, que infelizmente existia na legislação atual. Infelizmente, ela só coloca o principal templo de culto, né? E eu, por exemplo, na igreja que eu vou, eu fico no principal templo de culto, mas meus filhos, com uma outra linguagem, que são adolescentes, ficam em outro ambiente, a minha mais nova num lugar de crianças, que também fazem parte do trabalho da igreja.